Iniciamos. Olá, boa noite, como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar capítulo 1 de Josué. Para quem não está no ao vivo, né, quem não participa do Premium, eu queria saber depois, se puderem, né, quiserem escrever, colocar mensagem no meu Instagram também para poder. Eu queria saber como é que foi para vocês, como é que. é, a passagem, né, da história inteira de Moisés ter sido escolhido, libertado o povo, vindo, né, e ter chegado ao momento que todo mundo vai chegar, que é a morte, obviamente, mas queria saber como é que foi para cada um de vocês, e o livro também, recebi feedbacks legais, e eu queria, para quem ainda não falou, não escreveu, por favor, quero saber. Então, a gente vai iniciar agora Josué. Josué, mas pode começar a falar. Josué, filho de Num, é, esteve entre os espiões que foram, né, espiar a terra, escanear a terra. Deus só falou para eles irem lá observar a terra, e eles foram e voltaram com, né, eles voltaram com a descrição que era muito, a terra realmente era aquilo que Deus falava, tudo era muito grande, né? Tinha muita coisa, realmente Emanuel Mel, a terra era maravilhosa, mas que era difícil conquistar aquela terra, que era muito complicado, porque eles eram muito grandes, eles não tinham esse número de, eles não tinham essa força, não tinha como, né? E Moisés obviamente se decepcionou com tudo isso, mas, né, Josué e Caleb estavam nesse momento presente e foram os únicos dois que permaneceram, tanto que da geração inteira eles são os únicos que sobrevivem até esse ponto de entrar na Terra Prometida, né? Quer dizer, de irem até lá para entrar na Terra Prometida. Eles são os únicos daquela geração especificamente, ok? Que vão entrar agora. O restante foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Então, a gente chegou no livro de Josué agora, e a gente, como eu expliquei na última live, né? A gente entra numa fase diferente de leitura, uma fase diferente de conexões com personagens, diferente. Então, a gente vai sentir, a gente vai ver. E é isso, não tem muito o que falar por agora, assim. Josué, da mesma forma como se pode chamar, ele é um tipo Cristo, né? Ele também tira o povo de um lugar, ele também leva o povo, ele também está ali intercedendo pelo povo, é um tipo Cristo, mas isso é um pouco mais a fundo, assim, de estudo e tudo mais. É, E vamos ver o que vai acontecer. São 25 capítulos, se não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. 24. São 24 capítulos, mas muito ricos, porque agora a gente vai conhecer Deus lidando com o povo de uma forma, primeira, sem Moisés, que era aqueles que eles ainda não tinham, né, aquele respeito e tudo mais. Eles vão ter para Josué também, como a gente viu ontem, né, que eles diziam, ok, né, eles aceitaram para Josué e tudo mais, já entenderam. Mas a gente vai ver Deus lidando agora com uma pessoa que foi chamada, logo nós fomos chamados, né, temos missões, todos nós temos. É, E o povo agora está fazendo sem Moisés, sem o olhar de Moisés, né? Então, tem partes tristes nessa história demais para Deus, a gente vê Deus se entristecendo mesmo, e eu acho que Moisés ele ainda segurava assim um pouco o povo, assim, um pouco, sabe? Porque do começo ao fim, até o presente momento, né, não crer em Cristo, não crer no que Deus escreveu, na palavra de Deus, ainda é algo que permanece dentro o judaísmo, obviamente. Então, a gente vai ver, né, eles passando por tudo isso, mas agora com um outro olhar, com uma outra pessoa, né? Que não teve a história que Moisés teve, de ser colocado num rio, de ter, né, passado por outro tipo de situação e ter ido para o deserto e ficou e casou e voltou, e aí foi chamado para fazer isso, e aí performou tantos milagres na frente de uma outra nação imensa, né? Livro de Josué vai ser um pouco mais sobre guerra especificamente. E no momento em que Israel ele está sendo o que ataca, não o que defende mais, né? Então, o livro de Josué especificamente é um livro mais de guerra mesmo.
E a gente vai ver o quão, né, o que Deus está ali levando esse povo, ele que está liderando, Moisés falou isso, ele é quem vai à sua frente, ele é quem vai isso, ele é quem vai aquilo. Então, Josué está conduzindo somente. E, obviamente, a gente vai entrar nas partes que são de guerra, né? Então, a gente vai ver muita coisa. Não sei se vocês já ouviram, se vocês entendem um pouquinho sobre Jericó, a gente vai falar sobre isso. E todas as coisas em que Deus vai fazer para eles nesse período em que eles agora estão batendo de frente para pegar, tomar a terra, invadir não, entrar na terra que Deus deu a eles. E que muitas coisas na história de Josué vai linkar especificamente com a gente, né? Principalmente a promessa de terra e quantas coisas a gente vai ver, porque vai ser muito importante essa parte agora em que eles vão começar a demarcar, eles vão demarcar as coisas, vão ver onde é o que, onde é o que reflete nos problemas que temos hoje em dia lá, né? Essa coisa da terra, quem deu, quem não deu. Então, puxa para cá, puxa para lá, e aqui vem isso, aqui vem. Tem eu não sei como é que é em português, assim, se fala, mas é o banco de. Eu não sei como é que é agora, mas é a parte específica que foi dada a eles, a gente vai ler essa parte, né? Que hoje não pertence a eles. Que é o que causa guerra, o que está causando em todos, né? Desde o sempre. Então, esse é um livro em que vai ser importante a gente entender sobre terra, sobre as demarcações, o que Deus falou lá atrás, que não era de jeito nenhum para desmarcarem as terras, os territórios que foram marcados e demarcados, né? Isso era uma ordem de Deus para não fazerem isso, para que não roubassem um pedaço de terra do outro, pedaço para respeitar as demarcações, né? Mas lembrando que Deus deu a eles a terra, e a terra é de Deus. Então, tá, mas moravam gente lá, e tinha pessoas que moravam. A gente está falando de uma terra específica, de um povo específico e de um dono específico, né? Então tem uma história para isso. Não é que ele está falando do Brasil, não é que ele está falando né, da Antártida, ele está falando de Israel, a terra em que ele especificamente designou ao seu povo. Então a gente vai ler sobre isso em Josué agora também e vamos fazer a nossa oração, tá bom? Que já estamos um pouquinho atrasados. Vamos lá, Senhor, obrigada por esse momento de uma nova conquista para nós, com todos os depoimentos, todos os testemunhos que nós ouvimos hoje, que nós vemos ouvindo nesse período todo. Quão importante é a sua palavra, quão importante é a sua leitura para nós. E às vezes a gente pode ter uma noção de um livro X, Y, Z, a gente pode ter uma noção de que, esse aqui não vai ser tão importante, ou isso aqui vai ser menos isso, mas sabemos o impacto que causa em todos nós quando nós de fato entramos em contato com a verdade, o quão poderoso é ser lapidado e, obviamente, ser edificado por ela. Então, que esse livro de Josué agora possa servir assim para nós também, para entendermos da fé, para entendermos da nossa obediência, entendermos da nossa força, entendermos que o Senhor está à frente das nossas batalhas, que a gente possa ler Sua palavra com os olhos abertos, os ouvidos abertos, o coração aberto, Senhor, mas no lado espiritual, que o Senhor possa descobrir de todos os nossos olhos, ouvidos e bocas e coração aquilo que é necessário para nós, aquilo que é necessário para que a gente sejamos, né, pessoas melhores, cristãos melhores, servos melhores. Então, que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor me abençoe, me use como canal, ponha suas palavras corretas na minha boca e que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor nos livre de todos os males, que sejamos invisíveis ao mal e a todo o seu exército, que possamos estar resguardados, que entendamos a força que o Espírito Santo tem e que através dele nós também temos contra todo tipo de guerra, todo tipo de frustração, todo tipo de pecado, tudo, nós temos a vitória sobre ele, Senhor, pelo teu nome e teu sangue. Então, que assim possamos lutar com a sua palavra sendo a nossa arma. Em nome de Jesus agradecemos, consagra essa live a ti e que o Senhor nos abençoe nesse novo capítulo, dessa nova história da sua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 1 de Josué. Espera aí. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué:
filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem. Veja o que Deus está falando para eles. Eu darei a vocês todos os lugares que pisarem. O lugar, desculpa, que pisarem. Conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos Hititas. Com essa informação aqui, você consegue entender a guerra que acontece lá. Essa informação aqui é muito importante, até porque se a gente não tiver, desculpa, peraí, até porque se a gente não tiver noção do que é escrito bíblico, né, a gente já se perde até mesmo nos assuntos de hoje em dia. Então, por exemplo, para entendermos sobre especificamente, né, a parte da terra, a parte que a gente ouve tanta gente falando em Israel, e que parte que é deles, e que parte que não é, e os árabes, né, os árabes, porque todos aqueles que não eram judeus eram chamados, né, árabes, mas sendo da mesma família, como, por exemplo, Esaú, a família inteira de Esaú, a família inteira de Jacó. Os hebreus, né, e os outros que se tornaram árabes. Hoje em dia você não pode chamar uma um grupo, uma nação específica de árabes, porque eles se tomam como eles tomam isso como se fosse ofensa, né? Então, eu estou falando especificamente naquela época, não estou ofendendo ninguém hoje em dia aqui, ok? Mas naquela época se entendia assim. Hoje em dia, como tem religião e como eles têm, né, diferentes lugares que eles vivem, não se fala que todo mundo é árabe, mas se não fosse hebreu e fizesse parte da família de Esaú, não sendo obviamente de Jacó, era chamado árabes, né? Então, essa parte aqui te dá a entender quando você coloca onde fica o rio Eufrates. Eles vão agora atravessar, se preparando para atravessar o Rio Jordão. Aí você vai lá, Rio Jordão, onde fica o deserto de Negueb ao sul, Monte do Líbano, norte do deserto do Eufrates. E quando você vai ver naquilo ali, você vai entender que tudo ali é o que Deus deu a eles, né? E aí a gente vai tendo uma foto do que é hoje que eles brigam pelo que foi dado a eles, né? Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei e nem o abandonarei. Isso aqui é lindo, Deus assim, compaixão que ele tem por uma, né, por uma nova pessoa, porque se eu fosse Josué, eu estaria tremendo, eu estaria com ataque de ansiedade, de pânico, de socorro, de suar frio, porque imagina, Moisés não tá mais, e aí ele tem que levar. Então aí vem Deus e fala: você está conduzindo. Eu que vou te levar, eu estarei com você, eu vou fazer como eu fiz com Moisés. E quando Deus fala, como estive com Moisés, não lembro de um momento que seja Moisés estando sozinho sem Deus, né? Então, para ele aqui era algo, era uma promessa não, né? Mas era a palavra de Deus ali para ele, né? Olha, eu vou estar com você, não tenha medo, né? Inclusive, ele vai falar isso bastante inclusive agora. Seja forte e corajoso. Então você vê esse Deus que incentiva a fazer, né? Um Deus que encoraja. E isso é muito lindo, porque às vezes a gente, na nossa vida, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso em algum momento na sua vida, de você estar desencorajado de alguma coisa, ou se sentindo meio não sei, meio abatida, alguma coisa. E aí vem, assim, quando você ora ou quando você está louvando, vem aquela força do nada, ou de algum outro lugar que você não sabia. É o Espírito Santo, é Deus, porque ele é um Deus que encoraja, ele é um Deus que, né, você vê, olha só, seja forte e corajoso. Isso não é uma palavra, uma frase de quem é negativo. Palavra de quem é, né? É uma palavra de quem é positivo, uma pessoa que tem esse dom de poder incentivar, de poder encorajar. E isso é um dos atributos do Espírito Santo.
né? E isso é muito importante a gente ver, que a gente tem esse Deus que nos encoraja nas coisas, que nos dá essa certeza de que Ele está conosco, né? E isso é muito importante na nossa caminhada. Pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. De novo aqui encorajando, de novo, né, levantando o espírito dele para cima e olha, quer dizer, levantar para baixo não dá, né? Então, levantando o espírito dele, colocando ele para cima para ele poder tomar coragem e entender, porque ele poderia estar muito nervoso, e Deus sabe aquilo ali, Deus tem a ciência, Deus está no coração dele, Deus sabe. Então, Deus está sendo assim tão, né, é tão bonito ver assim todo esse amor, cuidado, essa compaixão que ele tem. E isso acontece com a gente também. Quantas vezes a gente está numa situação em que a gente só precisa de coragem, ou a gente só precisa de um pouquinho de ânimo, um pouquinho, e você lembra da palavra dele, você lembra, seja forte, corajoso, ou você faz uma oração e você sente no seu coração essa alegria, essa vontade de, ai, vou, e vai, né? Então é importante ver, reconhecer que Deus é um Deus que é um encorajador, né? Isso é muito, muito, muito lindo dele. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para o lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Então, é uma simples instrução para ele aqui. Veja bem, não se desvie para um lado nem para o outro. Você assim se sairá bem. Relembre continuamente os termos desse livro e da lei, desculpa, livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Tá, então se eu meditar nas leis, eu vou ter sucesso e prosperará em tudo que eu fizer? Veja o que Deus está mandando. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, não o livro da graça, né? Nós estamos debaixo da graça, não da lei. Então você medita em oração, você medita na palavra inteira, você medita no nome dele, você medita com ele, você medita louvando, você medita, é diferente. Precisamos tirar do nosso pensamento que muitas instituições, como é que fala, doutrina pessoas a entender que as leis são importantes para a sua salvação, é importante para você prosperar, é importante para você ter sucesso. Não é. Estamos debaixo da graça. Não tem nada que você faça para você prosperar ou ter sucesso, se não obedecer a Deus, ser obediente e temer a Deus, o que já é implícito a obediência. Você temer a Deus. Não estamos debaixo de leis. Então, se você for meditar na palavra dele, meditar ouvindo um salmo, né, o que quer que seja, se conectar com ele, seja através da sua oração, seja através de coisas que a lei não te deu, mas que a graça, o sangue dele te deu, ok? Essa é a minha maior ordem. Seja forte e corajoso. Em um só, do versículo 1 até o versículo 9, 3 vezes já foi dito: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu amo esse versículo 9. Isso aqui a gente pode ler todo dia. Acordou, não tem, se olha no espelho, não acordou. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, está com você por onde você andar. Acordou, for dormir, em qualquer momento do dia, tá antes de uma reunião, ore, 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 fale sempre. Lembre-se que Deus é um Deus encorajador. Nunca para te encorajar a fazer algo errado, nunca para te fazer algo que vai contra os princípios dele. Isso não é Deus, obviamente, né? Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui 3 dias vocês atravessarão o Rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse:
Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá essa terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Isso aqui vocês lembram que teve, né? Que eles pediram para poder ficarem, se a família tem um lugar X específico e não quiseram ir para onde emana leite e mel, que é a terra que o Senhor prometeu, né? Então ele disse, vocês vão, a sua esposa, seus filhos, seus animais vão ficar onde foi designado para vocês, porque eles pediram. Mas o restante tem que ir à frente para tomar para ir para a terra mesmo. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, o servo do Senhor, designou para vocês tomarem posse, que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos, olha como está bonito isso aqui agora. Faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo, Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer às suas palavras, será morto. Seja somente forte e corajoso. Amo isso aqui. Faremos tudo que ordenar, iremos onde nos enviar. Obedeceremos a você, como obedeceremos a Moisés, que o Senhor, seu Deus, esteja aqui. Eu acho isso lindo porque a gente vê assim, quando Deus, né? A gente finalizou a live já, tá? Quando Deus entrega uma pessoa, põe uma pessoa, né, num propósito, numa missão especificamente, esse encorajamento é tudo que a gente necessita. Eu lembro quando a gente foi começar essas lives, né, aos 4 anos atrás, e eu falava, eu pensava, né, assim que eu li a primeira página da Bíblia, pela primeira vez, e eu li aquilo, eu falei assim, gente, eu não posso ficar com isso para dentro de mim somente. Eu preciso ler isso e vou ler e vou ler. E eu tava super encorajada, tava super, né? Quero ler, 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 ler. E Deus falou: não, você primeiro vai se preparar. Primeiro você vai ler, primeiro você vai estudar e depois você vai. Então ele me colocou né, num lugar em que eu tive que ler primeiro, estudar primeiro, para depois começar as lives. E aí foi assim, foi um longo período estudando todos os dias. E eu lembro que no dia de começar, eu estava me sentindo super preparada, porque eu falei, Senhor, é o Espírito Santo que vai estar me guiando, é o Senhor que vai falar, entendeu? Vai estar comigo aqui, vai estar me usando, obviamente, como canal, mas assim, não tenho medo de nada, não vou nada. Mas no dia de iniciar, eu fiquei nervosa. Porque daí me bateu na mente assim, gente, a palavra de Deus. Se eu falar alguma besteira, e se eu errar, e se eu disser alguma coisa que alguém não gostou, que alguém. E aí eu senti, seja forte, corajosa, não desanime. Eu senti aquilo no meu coração, assim, dominando, né, de uma forma. E desde então não houve um momento sequer que eu fiquei nervosa ou sei lá, desamparada, ou achando que me faltariam palavras, ou então. Mas e se alguém me perguntar alguma coisa em cima da hora e se eu não souber, nunca, porque vem tudo do Espírito Santo, vem tudo naquilo que Deus me preparou para fazer, né? Então, quando você está ao vivo, quando você está, o que quer que venha, assim, você está preparado para aquilo ali através do que Deus te colocou para fazer. Josué vem desde aquela época, né? Lá de trás. Ele sabe lutar desde cedo, desde muito jovem, veio vindo, veio vindo, veio vindo. E a gente nunca parou para ficar olhando para Josué. A gente nunca ficou. Vamos voltar para Josué agora, enquanto a gente está em Deuteronômio?
Vamos voltar aqui para Deuteronômio? Vamos ver. Deus está falando aqui de Moisés, mas vamos procurar onde está Josué aqui na história? Cadê? A gente nem lembrava de Josué. Mas ele vem sendo preparado em todos os momentos. Enquanto eu lia a Bíblia, obviamente que eu estava sabendo que eu estava sendo preparada para ler. Mas quando você entende que vai iniciar a missão, quando vai iniciar, aí você não está preparado para ler, você tem que estar preparado para vencer, diferente. Então, todas as nossas guerras espirituais, especificamente espirituais, né, elas já são ganhas, porque não depende de nós. Quando Deus fala, seja corajoso, não desanime, etc, etc. Para ele aqui, ele está dizendo: a guerra já está ganha, você já tem a vitória. Somente, ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui em cima, peraí. Em seguida, ele me explicou, então, Jesus, calma aí. Quero exatamente essa palavra, essa parte que Deus fala. Aqui. Não, não. Calma que eu vou achar. Calma, porque eu preciso achar. Preciso falar essa parte. Aqui. Ele não falou para ele, vá lá, leia mais, estuda mais, vai lá ele falou, seja somente forte e muito corajoso, que o restante eu farei, que o restante eu darei, que o restante eu. Então, quando Deus fala para Josué, né, somente faça isso, é porque o restante ele vai fazer. Planejar, entregar a Josué o planejamento de como vai fazer isso, de como vai fazer aquilo. Colocar em. A gente viu que Josué está tomado pelo Espírito Santo. Ele está completamente preenchido pelo Espírito Santo. A gente leu isso. A gente sabe que ele está. O espírito de sabedoria. Então, quando ele está ali na frente de toda a nação, está né, na frente para levar eles, Deus somente quer que ele seja forte e corajoso, porque o restante não pode, não depende dele. A pessoa ser corajosa e forte não está na mão de Deus. Está na sua mão, está na minha mão. O restante ele vai fazer. Mas ser corajoso não vai vir de Deus. O Espírito Santo ele dá para você a coragem, ele dá para você, mas se você acessar, se você quiser, não adianta nada Josué ter todo o Espírito Santo nele, tá ali transbordando de espírito, de sabedoria, ele tá ali completamente com Deus, ele tá ali completamente, tô pronto, vou lá, mas chega a hora de dizer assim, Senhor, não tenho coragem não. Não vou, tô achando que não quero morrer, não sei se eu vou estar pronto, preparado. Aí vem esse Deus encorajador que a gente conhece, como ele fez com Moisés, e falou: vai, seu irmão vai com você, né? Encorajando ele aí, ele encoraja, mas se você insistir em não ir, se você insistir em não ser forte, em não ser corajoso, em não ir, as coisas vão passando. E a nossa vida vai passando. E as coisas vão passando, e a vida vai passando, e as coisas vão passando, e as oportunidades vão passando. E tudo aquilo que a gente tem que estar alinhado com Deus também vai passando, vão passando. Então é importante entender que Deus dá uma missão para Josué de ser somente forte e corajoso, né? Porque o restante ele vai guiar. Na nossa vida é a mesma coisa. Se ele nos colocou em uma missão, se ele nos colocou em um propósito, ele vai nos preparar. Inclusive, nós já estamos sendo preparados para alguma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, relacionamento. Que você passou em algum relacionamento que te magoou, tá te preparando para um outro, né? Até você achar que Deus seja, que Deus esteja no foco da sua vida e no seu relacionamento, para que você ache aquele que você não vai ficar procurando mais, que vai ser aquele que Deus enviar. Você no trabalho, por exemplo, né? Você foi mandado embora do primeiro trabalho. Você foi mandado embora do segundo trabalho. Você achou uma coisa que não era muito para que você gostava, mas tudo bem, porque estava pagando, você precisa do dinheiro, e aí vou lá, vou fazer, vou trabalhar, e aí depois, ai, não estou muito bem, não estou muito feliz, aí sou mandado embora. E aí depois disso, também está sendo preparado.
Então, a gente é preparado constantemente. A gente não viu especificamente todos os dias da vida de Josué para ele ser preparado até aqui. Inclusive, você pode se perguntar nesse momento, mas, gente, mas por que Josué especificamente? Onde é que está ele se preparando para a guerra, se preparando para isso? A gente vê porções aqui, porções ali. Mas o principal, o que é necessário para que Deus o conduza nas vitórias, ele teve, que foi a obediência, foi o temor. Ele falou: a terra é aquilo, mas vamos, porque Deus, Caleb que falou, mas ele está junto, ele fez, participou daquilo ali. Vamos, porque Deus é quem vai nos dar a vitória. Então, mais do que estar preparado fisicamente, a preparação espiritual é necessária para qualquer guerra, qualquer batalha, porque quem ganha é Ele, por nós. E através do sangue dele, nós já vencemos todas as nossas batalhas de vida, as de ontem, as de hoje e as de amanhã. Agora, ser corajoso, ser forte, é um dos requerimentos para que a gente entenda, né? Porque às vezes a gente acha que, não, fiquei decepcionado com isso, perdi a batalha, perdi. Quando não é isso que Deus nos dá, né? Então, ser preparado, estar preparado, entender que Deus está à frente, como ele fez aqui, é algo muito necessário na nossa caminhada. E esse livro, ele fala sobre isso, né? Ele vai ser mais sobre a guerra especificamente, sobre o ambiente guerra, o ambiente tomar a terra, né? Pegar posse daquilo que foi dado a eles. E acho que isso é algo para a gente se conectar com Josué, com o livro de Josué e entender sobre as nossas posses, coisas que nós teremos que tomar posse para a honra e glória do Senhor Jesus e para das coisas que Ele nos deu, né? Então, declarar a posse, mas ter primeiro coragem, né? Não ter medo, ter coragem, entendendo que Deus, ele incentiva, ele nos ajuda e acho que isso e ser forte. Acho que isso é uma das lições principais desse primeiro capítulo. Tá bom? Finalizamos. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã a gente volta com o capítulo 2 de Josué. E é isso. Espero que tenha sido uma boa leitura para vocês todos. Beijo, fiquem com Deus. E até amanhã. E também, o que eu ia dizer se tiverem dúvidas, perguntas em relação a livros novos ou o que quer que seja, né? É só mandar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.